Abram suas Bíblias no Salmo 133. Cântico de romagem de Davi. Salmo 133. Vamos ler em uníssono, todos juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa oportunidade que temos de te adorar, ó Pai. A tua palavra foi lida e eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, ó Pai, ilumine a cada um desses meus irmãos e amigos que aqui estão, para que eles tenham, ó Pai, entendimento, ó Deus, e também, Pai, estejam dispostos a viver, a obedecer, a praticar a Tua palavra. Fala com cada um, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui é pai e mãe, acredito que o maior desejo de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos. Quem é pai e mãe de mais de um filho, né? Quando é filho único é mais simples. Mas quando você tem mais de um filho, o maior desejo de um pai e de uma mãe nessa situação é ver os seus filhos unidos. É muito triste uma casa em que irmãos brigam, em que irmãos discutem, em que irmãos não se falam. É muito triste para o coração de uma mãe, para o coração de um pai, quando vê seus filhos distantes, desunidos, sem conversar um com o outro, discutindo um com o outro, falando mal um do outro. Se você é pai, você é mãe e tem mais de um filho, você sabe o que eu estou falando. E eu creio que você se alegra quando você vê seus filhos juntos, quando você vê seus filhos se dando bem, se amando, um cuidando do outro, um amando o outro. E a mesma coisa, meus irmãos, não poderia ser diferente no caso da família de Deus. Somos, queridos irmãos, filhos de Deus. Lembrem-se, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Você viu lá em Mateus capítulo 6, nós lemos lá, que Jesus ele diferencia os gentios daqueles que são filhos do Pai Celestial, os discípulos, certo? Os gentios, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, eles não são filhos de Deus. Então eles vivem ansiosos, eles vivem preocupados. Agora os filhos de Deus, eles descansam no cuidado do seu pai. Um filho, ele confia no seu pai, ele descansa na proteção, no cuidado, no sustento que o seu pai provê. Sendo assim, meus irmãos, se somos filhos de Deus, o Salmo 133, escrito pelo rei Davi, vai nos abordar o tema da unidade entre irmãos. Se todos somos filhos, então nós devemos viver unidos. Se você olhar para esse salmo, diz aqui que ele é um cântico de romagem, ou seja, esse salmo era um dos 15 salmos que eram cantados pela nação de Israel quando eles iam para o culto. Então o que acontece? Do Salmo 120 até o 134 são chamados de cânticos de romagem. Você vai se lembrar que o livro dos Salmos no Antigo Testamento, ele não era lido na igreja, ele não era lido no culto, mas ele era o inário, ele era o saltério, era um livro de cânticos, livro de louvores a Deus. Então o que acontecia? O povo de Deus no Antigo Testamento, ele cantava salmos.
E hoje nós ainda cantamos salmos, né? Existem muitos salmos musicados, metrificados, né? Então nós temos cânticos, nós temos hinos, né, que são salmos cantados. E os salmos de romagem, os cânticos de romagem, do 120 até o 134, eles eram cantados quando o povo viajava do interior do país, né, das suas cidades, até a capital, até Jerusalém, para que ali eles pudessem prestar culto a Deus. Só existia um local de adoração, que era o templo. Na época de Davi ainda era o tabernáculo, era um templo de pele de animais, era uma barraca muito grande. Salomão ele constrói o templo então de alvenaria. O que acontecia? As famílias, elas saíam das suas cidades, né, das suas aldeias, elas se juntavam e elas faziam viagens longas até a capital. Muitas dessas viagens eles faziam a pé ou no lombo de um animal. E eles iam juntos. E no caminho para Jerusalém, eles iam cantando. Eles iam cantando louvores a Deus. É como se você saísse da sua casa, junto com a sua família, vindo para o culto, e você cantasse louvores da sua casa até aqui. Era isso que eles faziam. E o Salmo 133, meus irmãos, em especial, é um salmo que mostra a importância da igreja estar unida para ir para o culto. E todavia aqui ele está ensinando o seguinte, que não é você ir para o culto, ponto final, mas é você ir para o culto com o seu coração ligado ao coração dos outros irmãos. É você não apenas estar de corpo presente no templo, mas você estar presente e interligado entre todos. Por que Davi escreveu esse salmo? Porque o contexto desse salmo foi o seguinte, meus irmãos. Depois que Deus deu ao povo de Israel a terra prometida, Canaã, e depois que Josué morreu, a gente vai começar o livro de Juízes. E lá no livro de Juízes, o que acontece? Nós lemos mais de uma vez que cada um fazia o que achava mais certo, porque não havia rei em Israel. Na época dos Juízes, cada um fazia aquilo que dava na cabeça. Cada um fazia aquilo que achava mais correto. Havia lei, sim, já havia a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas eles não seguiam a lei. Então cada um fazia de um jeito. E as tribos de Israel, ou seja, né, as famílias que compunham o povo de Deus, elas brigavam entre si, elas guerreavam entre si. E Samuel foi o último juiz. O profeta Samuel ele também era juiz. E na época do profeta Samuel, o povo pediu um rei. Então, Saul se tornou o rei de Israel. Mas Saul, ele desobedeceu a Deus, Deus rejeitou Saul e Deus então ungiu Davi como novo rei. Acontece que depois que Saul morreu, o povo se dividiu de novo. A tribo de Judá ungiu Davi como seu rei. E as outras 11 tribos de Israel ungiram o filho de Saul, chamado Isbosete. Então você pensa, 12 irmãos ou 12 famílias que deveriam estar juntas. Lembrem-se, essas 12 famílias, elas vinham de uma única família, vinham todas de Jacó. Eram os 12 filhos de Jacó que formaram famílias, as 12 tribos. E 11 guerrearam contra uma. Então você imagina 12 irmãos e 11 brigando contra um. E não foi uma briga simples, foi uma guerra. Muito sangue foi derramado, muitas vidas foram perdidas e no final de cerca de 2 anos de guerra, a tribo de Judá saiu-se vitoriosa. E vejam, meus irmãos, aquilo pesou no coração de Davi. Ver o povo de Deus brigando, Davi era o rei, certo? Ver o povo de Deus brigando, aquilo causou muita tristeza no coração de Davi. Tanto que lá no livro de 2 Samuel, capítulos 2 até o capítulo 4, quando o general do exército de Israel e também o rei Isbosete, eles falecem, eles morrem em batalha, Davi lamenta. Por quê? Porque eram inimigos, entre aspas, né? Eles estavam guerreando, mas eram irmãos, eram do mesmo povo. Davi não se alegrou quando aquelas pessoas morreram. Tem gente, meus irmãos, dentro da igreja que se alegra quando um outro irmão se dá mal,
quando um outro irmão é prejudicado, quando um outro irmão pega uma enfermidade. Não pode ser assim. Eu não vou com a cara de tal pessoa, então eu vou torcer para que aquela pessoa não receba as bênçãos de Deus. Davi não. Davi eram inimigos, mas na verdade faziam parte da mesma família, do mesmo povo, então ele não se alegrou com isso. Quando finalmente todas as tribos se unem e todas juntas ungem Davi como o rei, o único rei de Israel, então é nesse contexto que Davi ele escreveu o Salmo 133, falando a respeito da unidade do povo de Deus, da unidade da igreja. E a primeira verdade que esse texto nos mostra é a beleza da unidade. A unidade, meus irmãos, no meio do povo de Deus é algo bonito de se ver, é algo belo. Olha o versículo 1, Davi ele começa dizendo o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse na língua original, a língua hebraica, é como se Davi dissesse: vejam, prestem atenção, olhem, como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Davi ele estava feliz, ele fala: olhem só, estão unidos, depois de tantos anos brigando, tantos anos guerreando entre si, eles estão juntos de novo. E Davi diz que isso é bom e isso é agradável. Davi mostra, meus irmãos, que a união entre os irmãos é algo que é bom e agradável. Ele não separa essas duas coisas. E por que ele faz isso? Presta bem atenção. Existem coisas que são boas, mas não são agradáveis. Exemplo, você pode chegar para o seu filho pequeno e falar para ele comer verdura. Verdura faz bem. Verdura faz bem. Só que criança muitas vezes não gosta de verdura. Criança só quer comer arroz, só quer comer feijão, só quer comer coisa gostosa, quer comer pizza, quer comer hambúrguer, lanche. Mas você fala: não, você tem que comer salada, você tem que comer verdura, porque verdura faz bem. Então, para a criança, para a maioria, tem criança que gosta, tem criança que come de tudo. Para o paladar de uma criança, a verdura não é uma coisa agradável. Tomar injeção, por exemplo. Injeção é bom. Só que acho que ninguém aqui gosta de tomar injeção. Não é agradável tomar uma injeção. Mas é uma coisa boa. A união, ela não é só boa, mas ela é agradável. O contrário também é verdadeiro. Tem coisas que são agradáveis. Por exemplo, se você estiver naquele dia muito quente, como fez essa semana, muito calor, e você pegar aquela Coca-Cola gelada, aquela tubaína gelada, e você matar a sua sede, aquilo é agradável. Mas não faz bem você ficar tomando refrigerante. Não faz bem. Ou uma coisa é boa ou uma coisa é agradável. Davi fala que a união entre os irmãos são as duas coisas juntas. Ela é boa e agradável. E Davi diz aqui que é bom e agradável não somente a unidade, mas viverem unidos os irmãos. Está aqui no versículo 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então vejam, meus irmãos, Davi aqui não está falando apenas que a unidade ela é boa e agradável, mas mais do que isso, a vida em unidade, a prática da unidade. Então, meus irmãos, não é algo que você apenas olha, mas é algo que você vive, que você coloca em prática na sua vida, na igreja. Porque, irmãos, falar sobre unidade é muito bonito. Pastor, que bonito, olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que coisa bonita de se ler, né? Só que eu não suporto aquela pessoa. Aquela pessoa me fez mal, eu não perdoo. Não gosto dela, eu não tolero, eu nem olho na cara dela, nem converso com ela, nem cumprimento ela. Dentro da igreja é isso. Só que Davi está falando que é bom e agradável viverem. É dia a dia, é prática, é vida. Então, meus irmãos, Davi está nos ensinando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que uma igreja que vive unida, que pratica a unidade, é algo bonito, é algo belo. Quanto tempo, meus irmãos, uma igreja perde quando ela vive em desunião?
Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido para Israel, desde a época dos juízes, eles estarem brigando? Perderam tempo. Quando você fica brigado com uma pessoa, você perde tempo, porque você fica com raiva da pessoa, você fica amargurado com aquela pessoa, você guarda a mágoa daquela pessoa. Aquilo pode fazer mal até para a sua saúde, você pode pegar uma úlcera, você pode ter uma pressão alta, você pode ter dor de cabeça. Quando você fica magoado com alguém, aquilo faz mal para a tua saúde. E você perde tempo com isso, tempo perdido. A igreja poderia estar junta, trabalhando, servindo ao Senhor, crescendo, mas por causa das brigas internas, não acontece nada daquilo. Por isso, queridos irmãos, uma igreja desunida é uma igreja feia. Você pode até ter um templo bonito, um som bom, bons lugares, mas as pessoas são carrancudas. As pessoas têm as testas franzidas, os olhos franzidos, as bocas maldizentes, os corações amargurados. São pessoas tristes. Se você vai numa igreja onde tem briga entre famílias da igreja, onde tem pessoas divididas dentro da igreja, você vai ver que aquela igreja é uma igreja feia. É uma igreja que a gente não se sente bem. Por quê? Porque ela externa a feiura do pecado, entristecendo o Espírito Santo, pecando contra Deus e contra Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, quando a gente tiver alguma coisa contra outro irmão, a gente tem que procurar essa pessoa e pedir perdão. Eu não sei se você tem pensado nisso. Desde o mês de março, nós não participamos mais da Santa Ceia. Nós não podíamos nos reunir, certo? Nós não participamos da ceia, nós retornamos em agosto. O conselho entendeu que, por enquanto, a gente não deve ainda ter a Santa Ceia. O conselho vai se reunir novamente, né, para a gente conversar sobre isso, se vai manter do jeito que está, ou se a gente vai entregar, ou se a gente vai celebrar a ceia e de que jeito nós vamos fazer isso, por causa dessa tal pandemia. Agora, pensa numa coisa comigo. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é quando a igreja se une ao redor da mesa. E mesa, meus irmãos, na Bíblia não é apenas um lugar onde a gente come. Mesa é um lugar de unidade. O povo judeu, para os judeus, sentar junto na mesa significava unidade, significava intimidade. Não era qualquer pessoa que sentava na mesa com você. Era uma pessoa que você gostava, que você amava. Então, quando a gente vai para a mesa do Senhor, nós estamos juntos. Por isso que Paulo fala, examine seu homem a si mesmo. Agora, para comigo e pensa uma coisa. Será que Deus não está privando a gente de participar da ceia porque tem algum problema aqui nessa igreja que precisa ser tratado? Será que alguém aqui tem alguma mágoa contra outra pessoa e que precisa confessar isso a Deus e pedir perdão e se reconciliar? Será que é isso que Deus está fazendo, usando toda essa situação para a gente não participar da ceia? Então a gente tem que fazer aquilo que Paulo fala aos Coríntios, né? Examinar cada um o coração e ver, será que tem alguma coisa contra outra pessoa? Para que a gente volte para a mesa do Senhor unidos. E isso é bonito. É bonito você ver uma família junta. Não é bonito? Às vezes eu vejo, meus irmãos, nas redes sociais, fotos de famílias, os irmãos juntos, né? Um abraçando o outro, um junto com o outro, um desejando parabéns para o outro, os pais, os filhos. E mais bonito que a família de sangue é a família da fé. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama a uma vida de unidade dentro da igreja. Mas presta bem atenção, unidade entre irmãos, não unidade com o mundo, não unidade com o pecado. Nós não estamos ligados ao mundo, nós não estamos ligados aos pecados, mas nós estamos ligados uns com os outros. Somos filhos de um mesmo Pai. E por quando os filhos de Deus, eles estão unidos, isso é bonito. Eles vivem unidos, isso é bonito. Segundo, Davi fala aqui no versículo 2 e na primeira parte do versículo 3 a respeito do alcance
da unidade. E ele faz isso de duas formas. Versículo 2 diz assim, que os irmãos viverem unidos é como o óleo, versículo 2, o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O que Davi está falando aqui? Lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 33, Deus ele dá uma instrução a Moisés a respeito de um óleo perfumado que deveria ser feito para ungir os sacerdotes, Arão e os filhos de Arão. Esse óleo era um óleo muito precioso, muito caro. Ele era feito com azeite de oliva mais fino, mais caro, o azeite mais caro. Pegava-se esse azeite e misturava 4 especiarias também muito caras e muito raras e muito valiosas: a mirra, o cinamomo, o cálamo e a cássia. Então o que acontece? O perfumista, existia essa profissão em Israel de perfumista, a pessoa que fabricava perfumes, ele juntava o azeite com essas especiarias, fazia um óleo perfumado. E esse óleo ele era derramado na cabeça do sacerdote. Só que não era pouquinho, não. Se você usa perfume, você põe só um pouquinho, né? Então não era só um pouquinho, mas era em abundância. Pegava esse óleo e derramava, não era um pouquinho na cabeça. Ele derramavam esse óleo na cabeça do sacerdote, ele molhava a cabeça, descia pelas barbas, e aqui na nossa tradução, revista atualizada, fala que desce para a gola. Mas a revista corrigida está melhor traduzida, porque lá na língua hebraica, a língua que foi escrito o Antigo Testamento, a palavra ali significa não gola da camisa, mas orla. O que é orla? Se você tiver na sua casa uma Bíblia corrigida, confere lá. Orla era a barra da roupa do sacerdote, a túnica. Ele usava uma túnica comprida que ia até o pé. Então era a barra da túnica. Então o que acontecia? Aquele óleo era derramado em tanta quantidade que descia pela cabeça, pela barba, por todo o seu corpo e ia até o pé. Ele molhava o sacerdote com aquele perfume. Aquele perfume, então, em tanta abundância, ele era muito cheiroso. O que Davi está ensinando com essa ilustração, meus irmãos? Ele está ensinando que as bênçãos de Deus, elas vêm sobre todo o corpo de Cristo. Como assim, pastor? Bom, vamos lembrar algumas coisas aqui. O sacerdote era aquela pessoa que representava o povo diante de Deus. Ele era o mediador. Só que os sacerdotes humanos, eles faziam isso através de sacrifícios de animais. O animal era morto como um substituto do pecador que deveria ser morto, certo? Nosso pecado tem que causar morte, né? O salário do pecado é a morte. Mas o animal morria no lugar do pecador. Só que esses animais, eles não pecavam, o animal não peca, mas eles eram apenas símbolos, sombras que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo ele vem, e ele vem para se oferecer. Jesus ele é o sacerdote, é aquele que representa o seu povo, representa a sua igreja perante Deus, e ele oferece a si mesmo como sacrifício a Deus. Então Jesus é o sacerdote, certo? E o que acontece? Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, certo? Jesus é o cabeça da igreja, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Só que a igreja, ela é o corpo de Cristo, então o Espírito Santo depois ele desce, lá em Atos 2, sobre toda a igreja. Então quando Davi fala que a igreja viver unida, o povo de Deus, os irmãos viverem unidos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça do sacerdote e vai até os seus pés, significa que a unidade ela alcança toda a igreja. Começa com Cristo, o cabeça, e desce por todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Cada parte,
sem esquecer de nenhuma parte. Então, meus irmãos, o alcance da unidade se dá a cada membro da igreja, a todos eles. Todo o corpo de Arão era molhado com aquele óleo perfumado. O Espírito Santo, meus irmãos, ele foi derramado sobre cada crente. Se você pegar a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, se você puder abrir lá e acompanhar a leitura, Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro ele estava pregando e aqui ele cita o profeta Joel em Atos 2, versículo 17 e versículo 18. Olha lá, Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei, olha o derramar aqui. Lembra, o óleo era derramado na cabeça. O Espírito Santo foi derramado do céu aqui na terra. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. O que o profeta Joel, né, e Pedro aqui está citando Joel, o que ele está falando? Que haveria um dia que o Espírito Santo viria não somente sobre os profetas, sobre os reis, sobre algumas pessoas escolhidas, que era o que acontecia no Antigo Testamento, mas haveria um dia que o Espírito Santo viria sobre todo o povo de Deus. E ele fala aqui, filhos e filhas. Irmãos, a igreja é unida entre homens e mulheres. A igreja de Deus, as pessoas não sentam separadas, homem de um lado, mulher de outro. Somos um. Somos diferentes, sim, homens e mulheres, mas somos um. Não fica homem de um lado, mulher de outro. Filhos e filhas, o mesmo Espírito. Depois ele fala aqui, jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. O Espírito Santo ele foi derramado sobre jovens e sobre idosos, sobre crianças e sobre adultos. É bonito de ver isso que eu estou vendo aqui, crianças junto com seus pais. Por isso que eu falo para vocês, pastor, tem que fazer culto infantil. A gente está provando, meus irmãos, nesses 2 últimos meses, que a criança dentro da igreja, ela não atrapalha. Tem gente que pensa, a criança atrapalha. Não, não atrapalha. E a criança do lado do pai, do lado da mãe, aprendendo junto. Eu acredito que muitos dos filhos de vocês, quando volta para casa com vocês do culto, pergunta alguma coisa que não entendeu. O pastor falou uma coisa, eu não entendi, você me explica? E aí você na sua casa faz o seu culto doméstico e aí você consegue entender. Se você não entende, você procura saber, você procura um pastor, um presbítero. A igreja, meus irmãos, ela é bonita porque a gente vê jovens e idosos juntos, adultos e crianças juntos, homens e mulheres juntos. Versículo 18, servos e servas derramarei o meu Espírito. Quer dizer, nem mesmo as pessoas mais pobres, os servos, os escravos. Irmãos, a igreja é bonita porque ela não tem distinção social. Os ricos sentam na frente, os pobres sentam lá atrás. Eu estou falando isso porque lá em Tiago, a gente está aprendendo Tiago aos sábados, certo? Lá em Tiago, Tiago estava orientando aqueles irmãos que estava acontecendo isso na igreja deles. Os ricos sentavam tudo na frente e os pobres no fundão. E Tiago fala, não está certo isso. Não tem diferença na igreja. Igreja não tem diferença quem é rico, quem é pobre, quem é classe média. Não tem diferença entre homens e mulheres, não tem diferença entre jovens e velhos. Não, ali só senta velho, ali só senta jovem, ali só senta rico, ali só senta pobre, ali só senta homem. Não, não tem. Mistura. É unidade. Por quê? Porque o Espírito Santo, representado pelo óleo perfumado, ele desceu sobre todo o corpo de Cristo. Depois, Davi lhe diz assim no versículo 3, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então vamos entender algumas coisas aqui. Ele fala sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. Ele fica no norte, no extremo norte de Israel. E o que acontece? É um monte muito alto que tem neve no topo do monte praticamente o ano todo. E aquela região do Monte Hermon é uma região muito úmida, tem muita umidade. E o que acontece? Só ali,
no Monte Hermon, que é um lugar úmido. O resto de Israel, dali para o sul, é deserto, é seco. Agora, presta atenção aqui. Como que o orvalho do Monte Hermon pode descer sobre o Monte Sião? O Monte Hermon no norte, o Monte Sião fica em Jerusalém, no sul. Como que o orvalho aqui do norte vai cair aqui no sul? É muito longe. Olha só. Isso acontece até hoje. Como a região do Monte Hermon é uma região muito úmida, ali de madrugada produz um orvalho sereno. E o vento, ele leva aquela umidade, aquele orvalho, do norte no Hermon até o sul, no Monte Sião. E ele rega a terra. Vem lá de cima, do norte, e o vento ele traz aquela umidade, aquele orvalho, até o sul, o Monte Sião. É a mesma ideia do óleo da cabeça em cima até os pés embaixo. É a mesma ideia do Espírito Santo derramado sobre primeiro o cabeça, que é Cristo, e depois sobre toda a igreja. Então o que acontece? O orvalho que dá a vida, pensa num lugar seco, um lugar deserto, um lugar onde não tem chuva. Como é que vai ter lavoura num lugar desse, se é seco? Sabe como que eles fazem a lavoura? O orvalho que vem lá do Monte Hermon, o vento traz todas as noites, todas as madrugadas, e ele rega a terra no Monte Sião. O que tem no Monte Sião? O Monte Sião, meus irmãos, é o lugar onde ficava o templo. É o lugar onde ficava o local de adoração. É o lugar onde pessoas do norte, do leste, do oeste, do sul, eles caminhavam todos e se juntavam ali no Monte Sião, no templo. E juntos eles recebiam as bênçãos da mesma forma como o orvalho vinha do Hermon até Sião, para regar a terra e dar frutos para a terra. Então, quando uma igreja é unida, meus irmãos, ela se une também geograficamente, do norte para o sul, do leste para o oeste. Então, meus irmãos, vejam só, temos pessoas aqui que, apesar de morarem no mesmo bairro, moram em ruas diferentes. Nós viemos de lugares diferentes. E mais do que isso, a igreja do Senhor não é só esse grupo que está aqui, mas a igreja do Senhor são todos os irmãos e todas as irmãs espalhados por todo o mundo. Como eu disse, hoje é 4 de outubro. Está tendo culto, meus irmãos, em tudo quanto é lugar desse mundo. Tem gente que está fazendo culto dentro de templo, tem gente que está fazendo culto debaixo de árvore, tem gente que está fazendo culto numa praia, tem gente que está fazendo culto num salão, tem gente que está fazendo culto em casa. Tem gente que não pode deixar as portas abertas porque o governo do país é um governo opressor, é um governo que proíbe o cristianismo. Lugares como China, como Coreia do Norte, como o Oriente Médio. As pessoas têm que ficar escondidas, cantar baixinho, porque se o governo descobre, eles são presos e alguns até mortos. Mas eles estão lá cultuando. Então não tem diferença. Olha lá, vai lá para Atos 2 de novo para eu te mostrar uma coisa. Atos 2. Olha o versículo 8. Como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Olha, essa era uma das festas em que os judeus eles iam até Jerusalém cultuar, a festa de Pentecostes. O que era a festa de Pentecostes? Era a festa das colheitas. Então tinha a colheita, e aí eles iam para Jerusalém fazer um culto de gratidão pela colheita. Uma dica aí, né? Os irmãos que plantam tomate, quando for a época da colheita, a gente podia fazer um culto de ação de graças pela colheita. Não seria bom? Eles faziam isso.
Vamos fazer um culto. Tem cidade que faz festa, né? Festa do morango, porque lá produz morango. Festa, na minha cidade, Mogi das Cruzes, festa do caqui, porque a minha cidade é uma cidade que produz muito caqui. A gente podia fazer um culto de gratidão pela colheita do tomate. Seria ótimo. Era isso, a festa dos Pentecostes era isso. Era uma festa de gratidão pela colheita. E vinha gente de tudo quanto é canto, de línguas diferentes. Mas eles se uniram quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, meus irmãos, a igreja ela é uma só porque não existe fronteiras para o Evangelho. Por isso que a igreja ela se envolve com missões. A igreja ela ora por missões. A igreja ela contribui com missões. Parte desse dinheiro que a igreja entrega no gasofilácio vai para missionários. Nós oramos, nós contribuímos, nós enviamos missionários. Porque a igreja não é só essa igreja local, mas a igreja ela vai por todos os lugares. Assim como o orvalho do norte no Hermon, ele descia até o sul em Sião. Somos um só. Por isso que a igreja não pode ser bairrista. Não, a minha igreja é a melhor. Não é nada. Somos todos uma só igreja. Aqui, Correias, Guilherme, Itapeva, Taquarivaí, Apiaí, Paraná, Japão, China, Estados Unidos, não tem fronteiras. Somos irmãos em todos os lugares. E terminando, meus irmãos, a última verdade que esse texto nos ensina são os benefícios da unidade. E Davi aqui no final do versículo 3, ele cita 2. Ele diz assim no versículo final do 3, assim: ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali onde? No Monte Sião. Ali, no lugar, o Monte Sião, onde ficava o templo. Na igreja, quando a igreja está junta, quando a igreja está unida, o lugar, a igreja, quando ela se une, Deus ordena a sua bênção. Quando uma igreja está brigada, quando famílias da igreja estão brigadas, quando os irmãos da igreja estão brigados, Deus não abençoa essa igreja. Deus não abençoa. Igreja que as pessoas estão sem se falar uma com a outra, que estão divididos uns com os outros, não recebe bênção. Agora, quando a igreja está vivendo em unidade, naquele lugar, naquela igreja, Deus dá uma ordem, Ele derrama bênçãos. Irmãos, eu acredito que todos nós desejamos que a nossa igreja seja abençoada, certo? Para que a nossa igreja seja abençoada, a nossa igreja deve viver em união. Não pode haver divisões entre nós. Por isso que eu falo de novo, examine o seu coração. Será que tem alguém que você não fala, que você tem alguma coisa? Procure a pessoa, converse, se acerte, fale com ela. Ali Deus ordena a sua bênção. E diz aqui também que ali Deus ordena vida para sempre. Que vida é essa? Aqui Davi está falando sobre vida eterna. Vida para sempre, é vida eterna. Quando uma igreja vive em unidade, ela, além de ser abençoada, ela cresce. Pessoas são convertidas. Mais pessoas vêm para a igreja. Pessoas recebem a vida eterna, elas recebem a conversão do Espírito Santo. Elas são transformadas. Pensa numa coisa, se você visitar uma igreja, supor, você está viajando, você está em algum lugar e é domingo, você está longe da sua casa, você viu uma igreja e fala assim, eu vou entrar aqui. E você percebe que naquela igreja as pessoas não se falam, as pessoas são divididas. Você não vai ficar naquela igreja. Uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece a Cristo, ela vai visitar a igreja. Você convida um colega de trabalho, um colega de escola, um vizinho, um parente que não conhece a Cristo para a sua igreja. E ele chega naquela igreja, ele vê que aquela igreja não é uma igreja unida. Você acha que ele vai ficar? Não vai. Agora, quando uma pessoa chega numa igreja e ela percebe que aquela igreja é unida,
ela fica. Ela recebe vida, vida em abundância, vida eterna. Se nós desejamos, meus irmãos, que a nossa igreja cresça, que almas sejam salvas, que pessoas no nosso bairro, na nossa cidade sejam convertidas e se tornem membros da nossa igreja precisa ser uma igreja unida. Porque é ali, no lugar onde Deus vê o seu povo unido, ali Deus ordena também vida para sempre. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Faça um autoexame, perceba, veja se não há algum ranço de desunião no seu coração. Peça perdão a Deus. Una-se com os irmãos. Sejamos um só corpo, uma igreja unida, uma igreja fiel ao Senhor. Porque assim, meus irmãos, nós receberemos as bênçãos de Deus. Assim, meus irmãos, nós mostraremos ao mundo a vida de Cristo e eles também receberão vida eterna em Cristo Jesus. Amém.